A graça e a paz, muito bom dia. Então estamos aqui para mais uma vez continuar aí em busca de Timóteo. E o pastor José Del já está mais há um tempo, né? Eu entrei agora na busca do Timóteo. E hoje, capítulo 5, terminando o capítulo 5, iniciando o capítulo 6, versículo, o capítulo 6. Hoje, domingo 8/11/2020. Seja bem-vindo, pastor. Graças a paz, pastor, os irmãos, né? Muito bom, né, estarmos aqui para mais uma lição, né? É a quarta lição desse livro que acredito que vai acrescentar muito para o nosso conhecimento, né, intelectual e de servir a Deus também. E o versículo dessa lição, desses capítulos, é um versículo de Efésios, de Paulo, ainda falando aí da sua grandeza, e na página 51 do livro está lá registrado esse versículo. Com toda longanimidade, mansidão, humildade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ora, se falamos de liderança, se falamos de líderes, de Timóteos, é necessário que se guarde a humildade, mansidão, longanimidade. É necessário que se suporte, que haja crescimento, que procure guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E isso é necessário para que ande bem, não só na comunhão, mas no serviço operante da igreja. Não é, pastor? Certo, né? E, né, gosto desse texto, principalmente na unidade do Espírito. Então, nós, como igreja, para suportar, né? E olha que Paulo é bem franco, fala assim, nele fala às vezes nem para amar, mas para suportar. Se nós dermos conta, em primeira mão, é suportar, mas para isso, o Espírito Santo tem que estar presente, verdadeiramente habitando entre nós, senão não vamos dar conta. Vamos lá, então, dar continuidade, agora na página 51.7. Se queremos ser bem-sucedidos no ministério, precisamos aprender a lidar com o estilo único de liderança e personalidade do pastor para o qual trabalhamos. Está vendo? Estou em vantagem. Eu não tenho que me dobrar a 100 personalidades que frequentam a igreja. Vocês precisam aprender a lidar com o estilo único de liderança e personalidade do pastor para o qual trabalhamos. Todo estilo de liderança tem seus pontos fortes e fracos. Toda personalidade tem falhas e imperfeições, seja ela qual for. Então, precisamos exercitar a paciência e a tolerância para quem trabalhamos, mas também, não só para quem trabalhamos, mas também com as pessoas com quem trabalhamos. E eu vou passar para o pastor, porque esse ponto é quase falar em defesa própria, né? E aí, fala aí, pastor, dos meus pontos, do meu estilo único de liderança, da minha personalidade como pastor, dos meus pontos fortes e fracos. Manda lá, sem dó. Bom, né? Falar do pastor João, né? Como eu diria aí aos irmãos aí da igreja, já conhece, né? O temperamento, o estilo dele de pastorear, firme, direto, franco, né? Podemos falar que às vezes já foi muitas vezes rotulado como arrogante, né? Mas às vezes Autoritário. autoritário, né? Gosta de impor as coisas. Mas a gente precisa de conhecer. Acima de tudo, nós precisamos de avaliar, estar próximo. Eu já estou um bom tempo aí junto, tenho aprendido e aprendi muito com o pastor João. Ele tem realmente esse estilo, temperamento forte. Acredito que ele teve que adquirir isso ao longo da vida, pastorear. Não é fácil. Nós lidamos com muito tipo de problema, né? Muita gente santa, né? Aos seus próprios olhos chega e pensa você, se lidar e saber lidar com as pessoas realmente não é fácil. E agora, se cada um chegasse e quisesse uma igreja do seu jeito, ia virar bagunça. E às vezes precisa, né? E aprendi já há algum certo tempo que ninguém segue um líder fraco, né? E para isso, às vezes, precisa desenvolver esse temperamento, esse estilo, né? De liderança um pouco mais positiva, um pouco mais forte, para que dê certo. E quando você, né, for querer apontar os erros do pastor João, que com certeza ele tem, todos nós temos, né, ele não vai acertar sempre. Acredito que, na minha avaliação, a maioria das atitudes é com acerto. E esse acerto é para o bem geral, não é para agradar somente A ou B, não vai adiantar. Então, nessa avaliação, quando ele precisa ter essa personalidade um pouco mais forte, é precisando na intenção de acertar. E quando você for fofocar uns com os outros, apontar o defeito dele, eu aconselho você a mudar a sua atitude.
vai orar. Chama o irmão, ó, o pastor João, eu acho que ele está errado. E às vezes até você pode afirmar, ó, o pastor com certeza está errado nisso. Como eu disse, é bem possível que aqui ou ali ele possa errar. Então é hora de você interceder, né? Já li alguns livros sobre oração, sobre intercessão, né? E alguns relatos de pastor que até durante o culto, às vezes, tem dois irmãos lá no fundo da igreja orando, intercedendo, ou você pode fazer isso na sua casa, né? Interceder pelo pastor, né? Coloque seu joelho no chão, sei lá, ou em pé, ou deitado, não importa. O que importa é que você ore por ele. Fala, Senhor, ó, dê ao pastor João a sabedoria, o estilo de liderar que vai edificar a igreja. Não para me agradar, porque se eu for pedir a Deus para o pastor João me agradar, aí vai ficar mais errado, porque ele não vai agradar a obra do Senhor, porque a minha vontade, costumeiramente, não é a vontade de Deus. Então, ore para que a vontade de Deus seja efetivada na igreja através da liderança do pastor João. Se for preciso de ter esse estilo um pouco mais firme, que seja, né? Mas que seja para edificar a igreja. Não vai adiantar nada. Você com fofoca, com maledicência, com apontar o dedo para defeito, não. Se precisa de correção, quando precisar, e muitas vezes nós vamos precisar, não coloco só o pastor João, coloco eu também, vamos precisar de correção, tem alguém que é muito melhor do que eu, do que você para fazer isso, que é o próprio Deus. Foi Ele que escolheu, Ele que colocou, Ele sabe corrigir, interferir na hora certa. Então não se preocupe com isso. Não se preocupe com o erro, né, no sentido de você corrigir. Isso já tem quem faz, que é o próprio Deus. Se preocupe no erro, quando ele vier, você pensar que tem, vai orar. Peça a orientação a Deus, como agir. Eu li recentemente, essa semana no Facebook, uma frase assim, uma daquelas curtições, daquelas indiretas, diz assim, assim que quando você estiver fofocando a meu respeito, quando você terminar, ore por mim para que eu seja tão santo quanto você. Aí às vezes pode ficar difícil, né? Mas a verdade é, assim, a verdade é que nós temos, tem uma máxima que eu ouvi desde quando eu cheguei à igreja, que a igreja tem o pastor que merece e o pastor tem a igreja que merece. Juliana José, pensa você com um pastor bundão, calmo, velhinho, que não tem coragem de peitar nada. Você já tinha dado rasteira nele ali na porta, né? E tantos outros aí, né? Essa igreja é uma igreja de personalidade forte. Eu não sei se eu tive que desenvolver uma personalidade forte aqui para pastorear vocês, ou se vocês já tinham, ou se Deus planejou isso desde a eternidade. Eu acho que Deus planejou e cumpriu a promessa, mas vocês não suportariam um pastor bundão, não é? Então, quer dizer, nós somos feitos uns para os outros. Eu até desafio vocês aí, depois que ver a lição, coloquem aí no grupo aí os pontos fortes, os pontos fracos da minha liderança, da nossa liderança. Eu, pastor José, sem crise, a gente já passou dessa fase, manda bronca. Pode escrever lá. Uma coisa é fato. Você quer ser bem sucedido como líder na igreja? Entra no esquema do pastor. Pode entrar no esquema do pastor. De outra forma, não será. Eu descobri uma coisa muito boa, né, quando eu estava já iniciando as lideranças, que quando o pastor dá orientação, ou seja, é chamado ao ministério, a responsabilidade maior diante de Deus é dele. Né? E quando eu peito isso, quando eu desobedeço, aí eu trago para mim, eu estou em rebeldia. Se o pastor falar assim, faz isso, eu percebo que está errado, eu posso até argumentar, pastor, tem certeza, é para fazer assim? Descansa, que vai ser cobrado é dele, não de você. Vai ser cobrado de você se você se rebelar e não fazer ou fazer contrário. Aí sim, aí você vai estar errado. Não é? Então é o seguinte, a verdade é essa, que se você quer ser um bom líder, você precisa ter um bom relacionamento com o pastor. É a porta da frente. Ponto 8, página 53. Vamos prosseguir. Se quisermos ser fortes ministros, devemos manter a perspectiva da prioridade adequada. Qual é o nosso chamado? Por que eu estou aqui? Eu não estou aqui para o pastor ser legal para mim. Eu estou aqui para servir a Deus. Pastor é tipo maestro, né? Não tem lá na orquestra, lá, violino, isso. Ele vai ditando que hora que cada um pode tocar.
Então, não estamos aqui para ser amiguinho, não necessariamente. Estamos aqui, eu estou aqui, a função, nós estamos aqui para dizer para você que hora que você pode tocar. Nossa prioridade deve ser maior, a nossa prioridade maior deve ser servir ao propósito de Deus, não a uma pessoa ou personalidade. Então, você está aqui não é para gostar ou deixar de gostar de mim, não. É para ser submisso a Deus e fazer a vontade de Deus. Segundo, devemos respeitar o ofício ocupado pelo pastor ou pelo líder. Então, não é brincadeira, não estou aqui de brincadeira. Sabe, eu não estou aqui de brincadeira. Tem hora que eu vejo umas presepadas, umas abóbora, umas águas, que eu fico pensando assim, o indivíduo não entendeu nada do que é ser pastor, do que é ser ovelha, do que é ser igreja. Então, toma muito cuidado. Eu ocupo uma função, o pastor José Delcio ocupa uma função espiritual aqui. Somos seu líder. Terceiro, devemos nos adaptar e fluir com a personalidade do pastor. Você se adapta ao pastor e com a personalidade das pessoas com quem trabalhamos. Se conseguirmos manter essa prioridade, teremos sucesso no ministério. Então, você quer ser líder? Primeira coisa, adianta nada você vir para cá para bater de frente comigo ou com o pastor José Delcio. Somos os pastores da igreja, até aqui escolhidos, crendo que fomos escolhidos por Deus. Você vir para cá para questionar, querer nos mudar, tem 50 anos, você não vai me mudar, né, agora, não desse jeito. Pode deixar que Deus está trabalhando. Faz a sua função. Se você der conta de cumprir o seu chamado, deixa que eu luto com o meu, deixa que o pastor luta com o dele, ou não? É desse jeito, né? Nós já temos a preocupação de cuidar de nós, assim, digamos assim, do nosso ministério, e do cuidado da igreja em si, das ovelhas, né? Aí as pessoas acham que, né, quer ter... Eu fiquei pensando, quando você estava falando, pastor, daquelas pessoas muito VIP, quer ser um crente VIP. Sem citar nomes, Ronan, etc. Um líder VIP que acha que o pastor tem que dar se pudesse fazer um pedestal para ele pôr ele acima, quase que do próprio pastor, né? De exclusividade. Está errado, né? Você está com uma visão errada, de uma visão errada de Jesus Cristo, da nossa igreja, que nunca foi assim, né? Nunca teve ninguém mais importante, mais VIP. Às vezes nós reconhecemos o trabalho de A ou B que desenvolve de forma adequada, e às vezes nós até já esquecemos de elogiar um que desenvolveu, e já vi pessoas ficar magoadas que o pastor João ou eu elogiou fulano ou ciclano, esqueceu de elogiar ele, né? E esqueceu de elogiar por um trabalho. Não, às vezes nós esquecemos mesmo, né? Não foi intencional. Mas faz seu papel, chega, se adequa ao ministério, para tudo isso que prevaleça, né, a chamado do indivíduo, para que ele possa servir a Jesus Cristo da maior forma possível, contribuir para a obra de Jesus Cristo. E o reconhecimento vai vir do próprio Deus. Nós, às vezes, né, somos tão falhos que às vezes esquecemos de te reconhecer. Nessa hora que você tem que identificar se você está servindo à igreja, ao ministério, mas está servindo, lógico, automaticamente a Jesus Cristo ou só a homens. Ou seja, não perca a sua prioridade. Se você perder sua prioridade, você vai querer vir para cá para ser VIP, e não vai rolar, né? E a prioridade é a obra de Deus. A obra de Deus. Então, vamos continuar aí. Na página 59.9, alguns que servem no ministério hoje, eu chamei esse ponto lá em casa, estava estudando lá, esse ponto de os amaldiçoados. Esse é o ponto dos amaldiçoados. Olha como descreve o amaldiçoado na igreja. Alguns que servem no ministério hoje também estão buscando o próprio interesse. Ou você não vem aqui para a igreja para fazer uma igreja do jeito que seu filho vai gostar, do jeito que seu marido vai se sentir bem. Já me falaram assim, mas se o senhor fizer o culto assim, fulano vai achar melhor. Manda o fulano ir cagar na latinha e limpar com a beiradinha. Opa, não pode falar palavrão agora que está gravado, mas não é palavrão não, né? Mas não é assim que funciona, meu querido. Não é assim que a banda toca. Não é por aí. Pouco me lixando se o ímpio vai gostar ou não vai gostar da igreja. Nós queremos saber, e a nossa luta e a nossa busca é no final de todo o trabalho. Isso honrou Deus? Deus ficou contente conosco? Deus aprovou este trabalho? Se sim, pouco se me dá de ser julgado por vós, principalmente vocês que não servem a Deus. Então, o líder que vem aqui buscar seu próprio interesse, isso não contribui para o sentimento, isso contribui para o sentimento de solidão que líderes enfrentam nos dias de hoje.
Muitos estão tão envolvidos com a vida e os objetivos pessoais que falham em reconhecer o propósito ou a visão que Deus colocou no coração do pastor. Então, como é que funciona isso? As pessoas estão tão em busca. O que vocês querem, de fato, de verdade? Vocês querem casar, vocês querem emprego, vocês querem dinheiro, vocês querem filhos que não deem trabalho, marido que não encham as paciências, que a vontade de Deus pouco se dá para vocês, desde que vocês tenham isso. A maioria expressiva vive em função disso. E aí vem a igreja para buscar seus próprios interesses. E isso deixa o pastor no vácuo. Nós estamos aqui para louvar a Deus, nós existimos para servir a Deus, e o resto é consequência. Como resultado dessa vida de muitos, o pastor pode ter uma grande e convincente visão de Deus. Eu tenho uma visão de Deus para esse ministério, Deus me chamou para cá para fazer uma obra aqui. E você precisa compreender essa obra e me ajudar. Mas o que acontece? Como você está preocupado demais com o seu interesse, você não entende a visão, não me ajuda, me deixa sozinho no vácuo. Nos deixa sozinho e no vácuo. É assim que funciona? Desse jeito, né? Há pessoas, e eu venho insistindo nisso ao longo desse ano, né? E agora mais do que nunca, né? Nesse tempo de pandemia, dá para esquecer, questão do interesse. Aí eu paro para pensar, né? O interesse. A pessoa acha que o interesse dela tá acima de tudo, mas qual o interesse, né? Você falava aí, eu fiquei prestando atenção, né? O interesse deveria de ser salvo, de levar o marido, a esposa, os filhos, né? De ter uma vida diante de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas o meu interesse é aqui, agora, a visão muito, muito pequena das coisas. Aí começa a apontar, aí começa a enxergar esse tanto de defeito que tem. As pessoas têm defeito mesmo, nós somos falhos, somos seres humanos. A igreja, a igreja que está sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. As pessoas que frequentam as igrejas são pessoas que pecam, que têm erros. Então, se eu for buscar isso ao interesse agora particular só para mim, né? Não, o pastor vai ter que pregar só sermões que falam de bênção, só sermão que vai agradar os meus ouvidos. Não, né? Agora, gosto de citar esse exemplo, agora mesmo estamos em plena campanha política. Você quer ouvir coisas para agradar seu ouvido, você vai lá no comício, vai lá escutar os candidatos, ele vai falar um monte de coisa que vai ser bom, que vai fazer tanto de perfeito, tanta coisa, tudo aquilo que você gostaria. Agora, quando você chega no sermão sério, a palavra de Deus vai falar tudo aquilo que é melhor para você, não aquilo que você gostaria de ouvir. Então, quando você vir, né, nós, né, eu falo por mim, eu sei que o pastor João também é desse jeito, talvez até mais rigoroso, nós estamos atrás de elogios ali na porta da igreja quando termina um sermão. Mas, às vezes, determinados elogios quanto a um sermão, eu gosto de ouvir. Aquele quando a pessoa chega e fala assim, pastor, sua palavra hoje mexeu comigo. Aqui falou assim, tudo que eu precisava ouvir. Tudo que eu precisava ouvir. Agora, quando o cidadão chegava assim, não, gostei demais. Hoje é tudo aquilo que eu queria ouvir. Eu já fico desconfiado. Falei, ixi, acho que eu não falei, acho que foi de mim, não foi de Deus, não. Que é aquilo que eu queria, geralmente aquilo que eu quero, aquilo que me agrada. Meu interesse aqui terreno daqui agora. E o nosso interesse deveria ou deve ser a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer falar comigo. Então, o sermão bom, aquele sermão que Deus falou comigo, aquilo que Deus falou, aquilo que mexeu comigo. Não aquilo que eu gostei, que eu queria ouvir. Que foi de acordo com meus interesses. Você falando aí, eu me lembrei, vocês sabem muito bem que eu não sou muito cômico, não sou comédia, né? Mas me lembrei de uma piada, que nem é muito meu forte, no meio de sermão, de estudo, lá de São Miguel do Araguaia. E que eu vou contar e espero que dessa lição não reste só essa piada. Era uma vez, tinha um homem lá, disse que tinha um compadre Vart. E eles eram muito amigos, caçava, pescava e ia, campeava vaca, eles eram amigos de infância. E aí um dia esse homem foi lá no centro da cidade e alguém chegou e teve coragem e falou para ele, olha, é o seguinte, companheiro, sua mulher está te traindo com o seu compadre Vart. Ele ficou desacreditado, de tamanho cornidão, de tamanho chifre, foi direto para casa, chegou lá e falou assim, mulher, vieram me falar que você está me traindo com o compadre Vart, é verdade? Ela, é verdade. Ai, que vergonha do compadre Vart. Ele olhou para ela e falou assim, mulher, mas você tirou a roupa perto do compadre Vart? Ela, tirei. Ai, que vergonha que você me fez passar do compadre Vart.
Mas mulher, você ficou pelada perto do compadre Varte? Fiquei. Ai, que vergonha, mulher, que vergonha. Como é que eu vou encarar o compadre Varte agora? Como é que você foi me passar essa vergonha? Aí ela falou assim, como assim? Eu não estou te entendendo. Vergonha do compadre Varte. Eu falei assim, agora ele sabe que você é feia e que você é minha mulher. Então tem hora que na boa, eu olho para Deus nas minhas orações, e vou orar por você, meu querido irmão, irmã desta igreja, e eu tenho que falar, ai que vergonha do compadre Varte. Porque Deus sabe o que você é, o que você faz, por onde você anda, com quem você se deita, com quem você negocia, com quem você faz aliança. Tem hora que, sério, né? Acabei matando a piada, né? Mas tem hora que eu olho para Deus e falo assim, ah, Deus, que vergonha do compadre Varte. Então Deus sabe do jeitinho que você é, e eu tenho que ficar aqui dizendo, Deus, ó, ele é irmão amado, filho, cruz, mas Deus sabe quem você é. Então, ai que compadre, não perde o foco, não busque seu próprio interesse, não. Dando sequência, então, para quebrar aí, que isso é tenso, né? Mas viva uma vida de acordo com Deus. E eu vou chamar um convidado para esse ponto, para a gente fazer um joguinho nesse campo. Vem cá ou não? Ele sempre reclama que ele só vem cá, filma. Vamos tirar aqui os cabinhos para ele sentar aqui. Vai sentar bem aqui. Ele sempre reclama que vem aqui, filma, e ninguém nunca chama ele para participar. Vem aqui, ou não? Vou quebrar o protocolo, então vou pôr meu copo aqui pro chão. Põe e volta para o seu lugar, senão não fica na filmagem. Vai sentar aqui no meio de nós. Sei como é que eu vou cortar isso depois, não. Seja bem-vindo, Anã. Fala graça e paz para os irmãos. Graças e paz, irmãos. Muito bem, o ponto 10, na parte 59, é assim, ó. Com visitante aqui no estúdio. Presta atenção, Anã. Toda habilidade, porque eu lembrei demais de você desse ponto. Toda habilidade do mundo, todo talento do mundo, não significa nada sem disponibilidade. O cara não dá conta de fazer discipulado com o pastor, o cara não dá conta de andar com o pastor, o cara não dá conta de buscar um suco para o pastor no supermercado, deixar ele no vácuo. Não é que tu cabe, você tem que gravar a lição 2 vezes. Não quero dizer somente disponibilidade. Sorte do Anã foi que a Suzana já tinha gravado. Viu, Suzana? Na segunda lição, nós gravamos metade da lição sem cabo. Deixa eu ler de novo, que vocês fizeram perder aqui. Toda disponibilidade do mundo não significa nada. Respira. Toda habilidade do mundo não significa nada sem disponibilidade. Não quero dizer somente disponibilidade física. Estou me referindo à disponibilidade emocional. Tem que amar o pastor. Mental, tem que estudar. E espiritual, tem que se consagrar. Ou não? Você que é um Timóteo mequetrefe, de meia pataca, Xing Ling, né, veio da China ou do Paraguai. Você que é um Timóteo, enfim, conta para nós. Quais são as suas dificuldades? Né? Habilidade, você é inteligente, você estudou, você tem, mas você não tem disponibilidade. Por que você não me ama? Por que você não estuda, não lê? Ele levou 2 anos para dizer que leu um livro do Tozer. E espiritual, tem tanta dificuldade, suas vidas sociais são tão mais importantes. Conta para nós. Já li mais de um livro do Tozer, mas enfim. No final é acreditar que as coisas nos levar a deixar nas coisas deste mundo. A gente acredita que o emprego é mais importante do que a igreja. A gente acredita que nossas finanças é mais importante do que a igreja. E no fundo mesmo, a gente não admite, mas no fundo mesmo a gente não ama Cristo. A gente ama o mundo. A gente ama as coisas que estão lá fora. E quando a gente senta nesses bancos e olha o pastor falando que a gente ama as coisas lá do mundo, a gente quer bater no peito e falar que ele está errado, quando na verdade ele está certo. Então a maior dificuldade não foi amar o pastor, é aprender que ele está sempre certo, mesmo estando errado. Mesmo quando eu acredito que ele está errado, ele está certo. Mesmo quando ele acha que muitas pessoas aqui da igreja falam que o pastor exagera. Quando ele chega para você e fala assim, você está desviado. Não, isso é um exagero. Estou na igreja. Estar aqui não quer dizer que seu coração está aqui. Quer dizer que ele ora, que Deus responde e que Deus fala por ele que você está desviado. E você deve começar a acreditar mais nos pastores quando eles dizem que você está no lugar errado. Mesmo que na sua cabeça não faça sentido nenhum que seja um exagero. Quando na verdade, é a verdade. Você simplesmente tem que aceitar e correr atrás
e mudar a perspectiva, e mudar, e crescer, e buscar a Deus. Para que Deus fale de você, você é o pastor, e fale assim, olha, está mudando. O que você está vendo aí não é uma mudança superficial. Em casa, lá fora, longe das suas vistas, ele está mudando de fato. Ele está virando crente, está começando a me amar de verdade. E antes de amar ao pastor, deve-se amar a Cristo. Porque, infelizmente, nessa igreja, não há como você seguir o pastor sem não amar a Cristo. É primeiro passo. Ele não vai gostar de você, você não vai gostar dele. Você não adianta querer as impialidades do mundo, que ele não vai querer. Não adianta ter ele no almoço em casa, não adianta chamar ele para sair. Se você não amar a Cristo, ele não vai querer sair com você, porque você não vai ter nada a oferecer a ele. Você vai ser um ser vazio que vai estar ocupando o tempo dele. E que às vezes ele vai sair com você por amor à ovelha, mas não porque ele realmente queria estar com você. E é isso que eu tinha para falar, eu acho. Onan, né, dentro dessa, tudo isso que você falou aí, essa disponibilidade, né, financeira, você não tem crise com isso, né? O Onan é um bom dizimista, né? Assim, contribui, ajuda, assim, né? Nos ajuda muito com seus cartões, nós somos livres, né? Pega emprestado, compra as coisas, né? Tudo. A sua disponibilidade física, né? O físico dele, assim, né? Vai. Qual seria a sua maior dificuldade de disponibilidade nesses quesitos que está ali? Uma das maiores crises que eu tive em ler o livro, e uma das maiores críticas que eu tive em estar aqui na IBD, é aprender que toda boa ação não quer dizer nada sem autoridade espiritual. Todas essas boas ações que você citou aí não quer dizer nada se não tiver o amor a Cristo, se não tiver o coração voltado a Cristo. Essa é a maior dificuldade. De vencer a minha preguiça, falar, Jesus, eu te amo, entregar tudo que eu tenho nas mãos dele e falar assim, segue, a minha vida é sua. Essa é a maior dificuldade. De acreditar que ele é um Deus que vive, que ele é um Deus que vai me proteger e esperar nele os meus anseios e as minhas ansiedades. Talvez então seria a disponibilidade de tempo, de organizar o tempo. De Dormir mais cedo, acordar na hora certa para vir para a escola bíblica quando era presencial, e aí vai, né? Por aí vai. Entre outros. Nós aprendemos recentemente que ser ímpio dá trabalho, né? E eu acho que é mais difícil do que ser cristão, porque quando você é ímpio, você conta com Satanás como seu instrutor. Quando você é santo, você conta com Deus. Mas eu penso assim, ser ímpio, abertamente, acho que é mais fácil. Difícil é quando a pessoa fica querendo ser os dois. Em cima do muro. É ímpio, quer dar uma de crente, mas é ímpio ou quer ser ímpio e quer ser crente ao mesmo tempo. Não dá conta de servir a dois senhores, o que já diz Jesus Cristo. Quando é só um, vai melhor. Verdade é o seguinte, ou você se entrega totalmente, você se entrega à cruz e para o que der e vier, não é, Ana? Ou você vai viver esse evangelho raleado o resto da sua vida. Só não vai ser líder aqui. Nós vimos que Deus peneirou e vai continuar peneirando, e vai ser assim, porque nós queremos um ministério forte. Não grande em números, mas forte em pessoas firmes. Muito obrigado, Anã. Muito boa participação, cuidado com o fio. Enquanto o Anã vai, página 61, ponto 11. Todo pastor hoje está limitado e restrito ao fato de que ele é um ser humano. Somos seres humanos, eu sou um ser humano. Mesmo tendo sido ungido por Deus, o pastor está restrito a um corpo físico. Ele só pode estar em um lugar e tem tempo e talentos limitados. Ou seja, nós precisamos de auxílio. Então, recentemente já tivemos uma reunião de liderança com 31 líderes inscritos para ela. Vocês devem ter visto foto aí nos grupos sociais. Parece que está sobrando gente. Não, está sobrando serviço. Tem dia que nós ficamos no sufoco, porque não tem gente para fazer tudo. Então, na verdade, o pastor ele precisa de pessoas que cooperem. Mas pessoas que estão dedicadas, que têm compromisso com a igreja, que têm compromisso com o pastor, que têm compromisso, que honram o pastor, né, que faz a obra do Senhor com prazer e com alegria. E é tão bom quando a gente vê pessoas dedicadas à obra de Deus, que quer cooperar com o pastor, cooperar com a igreja, faz com vontade, e o serviço sai bem feito. Do mais simples ao mais complicado um pouco, né? E essa questão de habilidade, a gente vê lá no livro, lá, o autor coloca, né, que, né, o pastor, às vezes tem que desenvolver uma aptidão para fazer algumas determinadas tarefas que ele nem tinha habilidade suficiente para aquilo. Mas aí vai ver a má vontade do cidadão, que tem muito mais capacidade naquela área do que o pastor, mas ele não faz, não quer, não tem interesse. Aí a gente tem que ir lá e fazer, né?
Eu não sei se algum dia, se eu assumir uma igreja ou alguma coisa que tiver com mais vontade, eu vou ter que cantar. Azar de quem vai ter que ouvir, né? Para quem lembra, agora para os Não mais é? velhos de igreja. Quando o pastor João ficava naquele canto ali, não tinha nem aquela porta. Tecladinho velho, e o pastor João cantava e tal, né? Era mais ruim do que é hoje para cantar. Até hoje ele não é bom cantor, né? Mas pelo menos você vê ele fazer com vontade. Para ministrar não tem nenhum igual na igreja, né? E aí, mas para cantar, ele cantava. E eu achava bom, eu achava melhor do que hoje, né? O som era ruim, era tudo difícil, o tecladinho era bem inferior ao que tem hoje, e o pastor João lá tocava, e o Cristiano disse que ele tocava a cada 4 notas, 3 era errado, né? O Cristiano gostava de brincar. Mas ele não acertava o tom, mas estava fazendo por quê? Porque não tinha. Ou os que tinha, que era muito melhor do que ele, caíram fora porque não suportaram, não estavam interessados. Então não adianta você vir, né, com seus grandes talentos e não tiver a fim de fazer, de contribuir, de colocar o reino de Deus assim, não vai dar certo. Mas de todas as ofensas a nível de cantar, a maior de todas até hoje foi um ímpio. Né? Eu pensei até em me suicidar, porque um ímpio veio me criticar eu cantando aqui em cima. E aí mas vale a pena ver de novo, e ele diz assim, você canta pior do que o Bispo Amorim da Universal do Reino de Deus. Aí foi a ofensa mais alta. Eu vou seguindo a Jesus Cristo, e nesse caminho eu não desisto. Problema, filho. O negócio é outro. Mas, enfim, funciona assim, ó. O pastor ele é limitado, ele é um ser humano. E na página 62, no ponto 12, diz que em sua sabedoria, Deus não deu para um indivíduo todos os dons. Eu já falei aqui com algumas pessoas. Não está vendo a lição não, mas vai que vê. Se vê, aí vai ficar magoado. Mas que adianta para hoje, para Larissa, a voz da Larissa? Que adianta? Que adianta? Então eu estou cagando e andando para quem acha que não tem voz. E olha que tinha uma época que era indispensável ela no louvor. Quase indispensável. O dia que ela não cantava no louvor, a gente sentia falta. Mas que adianta a voz dela para o mundo hoje? Não adianta nada. Nada. Quem não serve, não serve. Ímpio não serve para Deus. Gente já não serve para Deus. Deus gosta de gente humilde que está aqui. Né? Mas, enfim, na sua sabedoria, ele distribuiu dons a todos os homens. Então tem uns que vêm cá filmar, tem outros que vêm cá falar, tem outros que vêm cantar, tem outros que vêm tocar, tem outros que vêm limpar, e a vida segue. E se tem uma coisa, pastor, que eu falo, e quer falar o que quiser falar de mim, fale. Pouco se me dá de ser julgado por homens, principalmente ímpios. Mas tem uma coisa que eu bato o martelo. Sou um pastor democrático que deixa as pessoas servirem. Abre espaço para todas as tribos da igreja apresentar seus trabalhos a Deus. Com santidade, com vida. Agora quer vacaiar? Vai vacaiar lá na praça. Vai vacaiar lá na carreata política. Vai vacaiar no carnaval. Aqui não. Então tem que ser com seriedade, tem que ter vida. Tem que ter vida. Para ficar lá no portão, medindo a temperatura das pessoas e jogando o álcool gel lá, tem que ter vida. Porque vai chegar gente lá endemoniada, vai chegar gente lá magoada, que não vai nem olhar na sua cara quando você cumprimentar, você tem que ter predisposição de orar por ela e dizer, Senhor, perdoa, porque não sabe o que faz. Então, se não for santo, não serve nem para ficar lá. Então, pode servir ao Senhor, mas serve ao Senhor com vida. Antes do serviço, vida. Antes de Caim e Abel lá, quem ofertou os cereais, antes da oferta tem que ter vida. Então, Deus distribuiu dons aos homens. Nos completamos. E não tem como, né? Seguindo aí, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, vai precisar de repartir, né, as tarefas da igreja, né? A gente fala que, já foi falado várias vezes, falar mais uma vez, né, ninguém é mais importante que o outro. Né? Porque o pastor João, o presidente da igreja, o sermão dele é mais importante do que a irmã Alice, né, que é a zeladora, limpar o chão. Vai que, num dia o pastor João não estava, como ele disse, né, dando a vida aqui no sermão, na hora, por algum motivo, ele não estava de acordo como deveria estar. E a irmã Alice já veio dedicada a maior vontade de fazer bem feito, porque queria servir à igreja, servir ao povo de Deus. Ela foi muito maior do que ele naquele dia. Então, não é funções em si. É lógico
que a responsabilidade dele é maior devido ao cargo dele, à função dele, que depende maior responsabilidade de comandar, de dirigir a igreja. Então, mas isso é tudo feito com amor, com dedicação, com disponibilidade. Se não estiver, meu filho, você não está fazendo para Deus, não está fazendo. Se ele não estiver fazendo com vontade de servir a Deus e servindo ao povo de Deus, você não está fazendo para Deus. E é assim, ó, como ele deu dons aos homens, diversos dons, repartiu, a igreja só terá sucesso quando todos juntos fizermos o reino de Deus chegado. Nós construímos o reino de Deus, cada um com seu dom, tudo debaixo de autoridade. Eu preciso de Timóteos. Falava com alguém essa semana, eu preciso de Timóteo, mas quando Deus levantou o pastor José Delcio como Timóteo na igreja, foi uma grande bênção, um grande avanço. Eu tenho orado para que ele levante mais Timóteos em escalas pastorais, liderança, em todos os aspectos da igreja. Mas quem será Timóteo? Serão homens e mulheres compromissados com o reino, com o ministério, com o pastor, que aprenderam a andar, que não estão aqui para medir ou serem satisfeitos ou reconhecidos, mas que estão aqui para servir Jesus Cristo. Convido você para servir Jesus Cristo, entrar na visão desse ministério, seja um Timóteo abençoado. Né? Chega um momento em que Paulo tem que mandar Marcos vazar, porque Barnabé não estava entendendo muito bem a situação. Então, quando um líder ele vem para enfrentar pastor, ele causa dissensão, ele causa mal, não agrega o reino de Deus. Não seja esse líder que vem para causar dissensão, para causar mal-estar no meio do povo de Deus. Seja um líder honrado, que honra seu pastor, que sabe escutar, que conhece a voz do seu pastor, que se não entende sabe conversar, que se não entende sabe procurar. Eu lamento que muitos tenham perdido liderança, e muitos nunca mais voltarão à liderança, e muitos ainda irão passar por esse processo, mas Deus levanta outros. Então seja líder segundo o coração de Deus. Se você não consegue ser um bom líder, seja um bom crente. Talvez a pessoa não nasceu para ser um líder. Às vezes insiste só por posição, de achar que é chique para contar para parente, para colega de trabalho, tem um cargo, tem sim, lá na igreja, sou isso e aquilo. Não, talvez você não foi chamado para ser um líder. É melhor ser um bom crente do que ser um péssimo líder. Então, se você não consegue, não tem esse chamado, agora se você tem um chamado e também não se dedicar a ele, aí se torna muito ruim para você. E a máxima desse livro acho que vai ser: e quem não serve, não serve. Então, procure servir Jesus Cristo. Estamos aqui, nos procure. Que Deus te abençoe. Veja a lição, assista a lição, marque o seu sim e seja feliz e seja Timóteo. Graça e paz. Graça e paz.